Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, ensino religioso. Hoje eu estou gravando um vídeo, tá? Não estamos fazendo, né, o Google Meet ao vivo, né? Para a gente também mudar um pouquinho e aproveitar o uso do slide aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, né? Como eu sempre falo para vocês, tá? Procurem me chamar até meio-dia, que aí é o horário que eu estou aqui mais disponível para vocês, tá bom? Então a gente vai dar mais um passo aqui na apostila e vamos começar o capítulo 2, tá? Então quem puder estar com a apostila na mão, tá? É melhor. Diálogo Interreligioso 9, né? E aí a gente vai para o capítulo 2, que é a página 18 e 19, tá bom? Então, a gente vem vindo, né, de um bate-papo aí de alguns textos falando sobre a religião e o meio ambiente, né? E aí a gente vai dar prosseguimento a isso, né? Só que agora a gente vai falar da relação da religião com a ciência, tá? Então, eu coloquei aqui, né, o trecho da apostila aqui, que está falando sobre isso. Então, eu vou ler aqui, explicar para vocês, tá? As questões estão já lá na plataforma, tá? Já estão disponíveis, só entrar lá e responder, e eu vou procurar aqui ajudar vocês no que for possível, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui esse pequeno texto de introdução. Ao longo da história, religião e ciência foram consideradas ora como realidades opostas e inconciliáveis, ora como formas complementares de entendimento do mundo. Os conflitos surgiram quando uma quis prevalecer sobre a outra. O certo é que, na atualidade, as fronteiras entre ciência e religião não podem ser demarcadas de maneira clara e absoluta. De todo modo, essas duas esferas do entendimento humano, cada uma à sua maneira, pretendem conceder sentido e significado à existência. Bom, então aqui, esse pequeno texto aqui, ele está falando para a gente que religião e ciência, né, já foram tidas como formas de conhecimento opostas, né, realidades opostas, inconciliáveis. Num outro momento, elas tentaram ser conciliáveis, né, uma somando com a outra, uma complementando a outra, né? E aí então a gente tem ao longo da história essa briga, essa coisa de a briga e a amizade entre religião e ciência. A verdade é que a realidade ela é uma só, né? E você então busca formas diferentes de explicar o mesmo mundo, tá? Não esquece, né, disso que eu já comentei com vocês, que é essa questão de que o mundo é um só, mas a forma de explicar, né, são várias, né? São várias as formas de explicar. Ela é plural. Então, dentre as várias formas de explicar, dentro da própria religião nós temos já várias religiões, né? Nós temos uma outra vertente que é a abordagem mais racional, factual, experiencial e científica, né? Então essa introdução, essa atividade de hoje, dessa semana, tá? É só para a gente primeiro, para eu poder averiguar o que vocês sabem sobre isso, o que vocês imaginam sobre o assunto, né? E aí depois nas próximas aulas eu vou trazer, junto com a apostila, os dados e mais discussões aprofundadas para vocês. Então a gente tem essa primeira pergunta, tá? Tá tudo lá na plataforma, tá? Indique alguns exemplos de teorias científicas não comprovadas e de percepções da espiritualidade comprovadas pela ciência.
Então aqui a pergunta está querendo dizer o seguinte, isso aqui você pode ficar à vontade se você quiser dar uma pesquisada, quiser dar uma olhada em algum documentário, né, algum site da internet. Aqui a gente tem teorias científicas que são muito boas, né, mas não são comprovadas, ou seja, né, a gente não tem a veracidade, né, daquela teoria ainda, né? Então, sei lá, teoria da evolução, Big Bang, né? E nós temos percepções de espiritualidade comprovadas pela ciência. Aqui que talvez seria o interessante, né, se você pudesse dar uma pesquisada, que é o quê? A gente pode usar um exemplo de fatos religiosos, miraculosos, né, que aconteceram, né, milagres, coisas que a ciência não sabe explicar, mas que aconteceu, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, né, na história da Igreja Católica, temos vários milagres registrados e que ainda, né, muitos cientistas, pessoas da ciência foram querer investigar e não chegaram a conclusão nenhuma, e assim por diante, né? Então aqui, essa pergunta está querendo cruzar as duas coisas, está querendo falar de coisas que são ciência, mas não tem comprovação, e de coisas que são religiosas e têm comprovação, né? O certo seria, o normal que se discute é que tudo que é científico tem comprovação, tudo que é religioso não tem comprovação. Essa pergunta está querendo misturar as coisas, mostrar que tem coisas religiosas que têm comprovação científica, que tipo, aconteceu, é um fato, mas não se sabe explicar cientificamente. E coisas que são teorias muito bem embasadas cientificamente, mas que não pode se explicar, entendeu? Então é uma pergunta querendo inverter aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Que ciência é sempre o fato, é o que está certo, e religião é o que está na dúvida e provavelmente não é certo, né? Aí depois tem a segunda pergunta dizendo: as explicações científicas e religiosas são compatíveis? Por quê? Tá? Então, aqui também você pode usar um exemplo, tá? De algo que pode se explicar tanto religiosamente quanto cientificamente, tá? E aí eu quero que você pense aí, tá? Isso aí é da sua cabeça. Depois eu posso trazer exemplos disso aqui, mas eu quero que primeiro você, né, pense aí, pesquise, né? Então, se existem coisas que podem ser explicadas tanto cientificamente quanto religiosamente, ou você vai falar, não, não existe. Se uma coisa é explicada cientificamente, não tem possibilidade de ser explicada religiosamente. Se ela é explicada religiosamente, ela não é possível ela ser explicada cientificamente. Tá? Então, eu quero que você fale para mim. É possível ou não é possível serem compatíveis? Tá? Aí você vai falar, eu acho que sim, eu acho que não, e por que você acha isso? Tá? No fim das contas, essa pergunta está querendo dizer, ciência e religião é a mesma coisa, no fundo? Tá? É o que o texto está querendo dizer. Na verdade, é o que o texto mostrou para a gente no decorrer da história. Tá? De que não necessariamente ciência e religião elas brigam entre si, mas elas tentam explicar a mesma coisa. Então lembra que eu tô querendo dizer para vocês. O mundo é um só. A gente vive na mesma realidade, no mesmo mundo. Mas as formas de explicar são diferentes. Essas formas de explicar diferentes, elas podem ser compatíveis ou não, né? Ou, tipo, um fato que aconteceu, ou ele é explicado cientificamente, ou ele é explicado religiosamente. Nunca os dois ao mesmo tempo, tá? E três, é uma pergunta aqui que eu alterei um pouquinho lá na plataforma, né? Tá dizendo assim, ó, interprete a epígrafe de Albert Einstein e partilhe com os colegas, né? Que está escrito na página 18, que está no próximo slide. Então, esse partilhe com os colegas, né, pode tirar ele. Eu só quero que você interprete a epígrafe de Albert Einstein. Tá?
Aí você responde lá na plataforma para mim, tá? Essas 3 perguntas. Vou passar aqui para a epígrafe de Albert Einstein. A ciência sem religião é paralítica. A religião sem ciência é cega. Tá? Então, a gente na próxima aula pode discutir mais essa frase, mas quero que você interprete ela, o que você está entendendo dela. Né? Então, está querendo, de alguma forma aqui, está querendo dizer que ciência e religião devem andar juntas, né? Porque uma sem a outra fica capenga, né? Então, a ciência, para ela poder se motivar e ter os seus objetivos, ela precisa de uma fundamentação religiosa. Talvez é isso que está querendo dizer aqui. E a religião também, sem nenhum aparato de entendimento mais racional, também fica cega, né? Não sabe o que está fazendo. Então é isso que eu quero que você reflita, tá bom? Então por hoje é isso, tá? Essas 2 páginas, página 18 e 19. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom? Estou disponível até meio-dia. Pode me chamar, tá? E é isso, tá? Semana que vem a gente vai ter uma semana de provas bimestrais, né? Que vocês vão ter mais detalhes aí no decorrer da semana e da próxima, né? E é isso, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado aí vocês a entenderem essa parte, tá? É o que eu falei, essa primeira parte do capítulo é para falar mais o que vocês pensam a respeito disso, da religião, da ciência. Se você não acredita na religião, só acredita na ciência, ou você não acredita na ciência e, né, confia mais na religião, né? Isso é o que parte de vocês, porque a partir do que vocês responderem daqui, a gente vai aprendendo coisas novas no capítulo, que aí quando a gente chegar no final do capítulo, a gente vai ver se você pensa diferente sobre algum ponto ou não, tá? E se você refletiu melhor sobre alguns pontos, certo? Então, por hoje é isso, tá? Mas estou aqui, tá? No WhatsApp, pode me chamar, precisar, certo? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.